Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Olivia e vim trazer a leitura para o signo de Libra, para o mês de setembro. É atemporal, coletiva, então só pega aquilo que ressoar realmente contigo. Eu estou, por falar em leitura coletiva, abri a minha agenda, tá? Tem poucos horários aí, então quem tiver interesse em uma leitura particular, eu fiz uma promoção de primavera. Eu amo a primavera, então eu tenho contado, né, que eu fui meio que induzida, obrigada a abrir o canal, tá? Eu já faço leitura coletiva há muito tempo, coletiva não, individual há muito tempo, e meio que me empurraram para fazer as coletivas, tá? Que eu tô gostando muito de fazer, tô gostando muito do que tá me sendo devolvido, do que o universo tá me dando de presente. Então, eu abri aí, né, com uma promoção, tá um preço bem bacana e bem em conta, tá? Eu coloquei aqui as informações aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição de cada vídeo, tá? A promoção só vai valer até dia 30. Como eu disse, tem poucos horários, então, se tiver interesse, te apressa aí, tá? É isso, não esquece, se não tá inscrito, te inscreve, dá uma olhada nos outros signos que tu tem fortes no mapa, curte, por favor, tá? Agora a gente já tem o hype, né? Então, se quiser, se gostar, se quiser dar uma força pro canal crescer, fica à vontade. E comenta aí, né? Fala aí o que é que tu tá achando do canal, né? Da leitura, se ressoa contigo. O pessoal tem devolvido bastante e eu tô muito satisfeita, assim, porque tá muito legal, assim, a interação, né? De vocês comigo, com o que o universo traz pra gente, né, de mensagem, tá? Vamos, então, canalizar a energia para o signo de Libra. Vamos cortar, vamos embaralhar e vamos ver o que o universo tem pra contar pra gente, o que o universo quer conversar com os librianos através do tarô. O que o universo tem? Vamos lá, Libra. Libra, setembro. Tá, esse, né, caiu. Não, é assim, né? Que esse caiu embaixo. As de espadas, o as da verdade, e um rei de pentáculos. Parece que tem alguém aqui tomando consciência de alguma coisa. Um rei de pentáculos e uma rainha de espadas. Eu acho que tem uma energia aqui, que eu não sei qual é a de vocês, tá? Mas tem duas energias, né? Tem um casal aqui, tá? Um rei de pentáculos e uma rainha de espadas. A energia é um equilíbrio entre uma construção de uma estabilidade, tá? Terra. Então, é um rei muito centrado, um rei até que gosta de ter, né, a firmeza. Tem aqui, nós temos terra, touro, virgem, capricórnio, tá? Aqui nós temos ar e ar, né? Então, temos Gêmeos, Libra, Aquário, é o do signo de vocês. E eles são, né, pode ter aqui, né, ter forte no mapa também, né, esses signos aqui de terra, mas aqui me parece que são duas energias aqui, tá? E vejam que a rainha está de costas pro rei.
É como se ele estivesse aqui enxergando ela de outra forma agora. Porque me parece que a postura dela mudou, né? Se for aqui... For não, né? Me parece, tem um casal real, tá? Só que ela está de costas para ele, né? E ele aqui tem, como ali a espada, na verdade, é uma luz ali, né? Que tá entrando lá dentro da cabeça dela. Como se agora ele enxergasse ela de outra forma, né? E é interessante porque ela tá virada pro outro lado, né? O coração dela tá ali, ó, enjauladinho ali. Tem uma gradinha ali com um porta-joias, né? Em formato de coração. Ela meio que abandonou aqui que é a característica, né? Da rainha de espada. Ela é muito justa, ela é muito honesta, né? Os reis e as rainhas, né? De espada, o rei e a rainha de espadas traz muito isso, né? A racionalidade. Mas só que nesse deck aqui me parece que ela virou, né? Esse arquétipo aqui, tá? Porque tem um coração ali, talvez ela fosse ou uma rainha de pentáculos ou uma rainha de copas, tá? Porque é como se ele estivesse olhando para ela de outra maneira agora, né? Ela tá de costas, e agora ela não fala, tá? Essa espada, né, para baixo aqui é como um silêncio, né? Porque a espada também é uma comunicação, tá? É a comunicação, o pensamento, né? Então, ele está aqui olhando para ela como enxergando uma outra versão dessa pessoa, tá? A princípio, é isso que eu estou captando aqui. Ele está enxergando uma outra versão. E é uma versão mais fria, né? Bem mais fria, porque inclusive ela não tá se comunicando. É como se ela estivesse mais voltada para ela mesma, até porque ela está de costas, né? Os pares, né? Os pares de todos os decks, eles se complementam, tá? Ó, tem aqui caíram duas, viraram duas, né, gente? Eu não gosto de aceitar assim, né? Quando fica na minha mão, eu tento... Mas elas já viraram, e daí seria... Eu disse pra vocês que a impressão que eu tinha é que ela tinha mudado, né? O arquétipo dela tinha se transformado por alguma questão aqui. E a questão tá aqui, né? A lua, tá? A lua ela tá olhando de longe isso. Eu vejo que a lua aqui nesse deck, tá? No fundo, eu tô embaralhando, né? Então sempre sobra duas partes, tá? 7 de espadas e um rei de copas. É só pra gente, às vezes, a energia, né, está aqui. O 7 de espadas é uma coisa de engano, de traição, né, até de ter acreditado em alguém aqui e a pessoa, né, talvez estar distraído aqui, tá? Distraído, né, porque esse corvo aqui é como se ele estivesse gritando aqui e disfarçando, né? Tirando a tua atenção do que é importante ali, que é aquela pessoa ali fugindo com as outras espadas, no caso. Então, é como se ele estivesse aqui tentando desviar a tua atenção, tá? E aí, o que é que a gente tem aqui? Aqui nós temos um mergulho, tá? A ilusão, uma rainha de espadas e a lua. A lua é uma carta do signo de peixes.
que signo de água, né? É a profundeza mesmo. Só que traz junto, né, Câncer, Escorpião e Peixes, tá? E aqui tem os 4 elementos, né? Então, aqui seria um mergulho dentro de si mesma, dentro do que tudo que acreditava, é intuição, é sonho, é sentimento de eu estou me voltando, eu estou tentando resolver, né? No meu mais profundo sentimento, no meu mais profundo ser, eu tô me virando, fazendo tudo o que eu posso para lidar com isso aqui. Vejam que aqui, ó, eu acho muito interessante, não é a primeira vez que sai essas 2 cartas juntas, e é como se elas estivessem se complementando, porque aqui ele está manipulando, nesse deck, ele está manipulando as energias aqui na água, aqui, ó. É como se ele estivesse aqui, né? Se ela mesma estivesse cuidando, olhando o mais profundo do que ela tem. A lua traz um instinto feminino, o mais forte que a gente consegue sentir em determinadas situações. E ela fez isso com tanto empenho, ela mergulhou dentro de si mesma com tanta força, com tanta capacidade de querer se transformar, querer... ele é um alquimista aqui, né? Ele tem o domínio de todas as forças aqui, ele tem os 4 elementos. Esse tarô aqui é muito especial, né? Esse deck. Aqui, ó, em cada linha dessas aqui que saem das mãos dele, que fluem das mãos dele, se misturam ali, né? Como que formando todo o universo. Em cada um deles tem ali bem pequenininho o símbolo de cada elemento. Então, ele tem o poder de transformar tudo. Ele tem o poder de manifestar tudo aquilo que ele quer. E parece que nesse processo aqui tão profundo de autoconhecimento, de ter que mergulhar dentro de si, tá? Pode ser qualquer energia aqui, pode ser vocês nessa energia ou nessa, tá? Mas são 2 energias distintas aqui. Vocês e mais alguém, tá? Vocês se colocam daí, talvez até isso aqui esteja dizendo, falando das 2 energias, tá? E isso aqui também, né? Porque ela é uma rainha de espadas, né? Então, só que saiu, é como se ele estivesse, né? A cabeça dele aqui, né? Tá olhando para lá e vendo, inclusive, isso. Parece que ela se transformou tanto porque ela era água, tá? Ela era água, só que de repente ela se viu numa situação ela é energia, tá? Se viu numa situação tão profunda de ter que lidar com um monte de coisa que estava acontecendo, que ela teve que aprender a manipular isso. E aqui no fundo caiu, quando eu fui pegar aqui o deck, caiu o sol, tá? Que parece que, né, é a continuidade disso aqui, porque o sol é o número 19, é o que vem depois da lua, é o que clareia, né? Então, esse mergulho aqui, ela era água, tá? Ela era água, mas ela aprendeu a manipular os outros elementos também. E aí ela decidiu que era necessário que esse sentimento todo aqui ficasse ali guardadinho. Não é o momento de usar isso aqui. Ele tá ali, né? Ele tem um valor, ele tá num porta-joias, tá? Numa caixinha de joias. Então, ele tá bem conservado, ele tá bem guardado, ele tem aqui uma gradinha aqui, né? Tá ali. Tá seguro, tá? Mas tá em separado, né?
Tá separado. Aqui é só ar e pensamento. E nem é fala também. Eu realmente não estou usando mais os meus sentimentos para avaliar o que eu tenho que fazer daqui por diante. Tá? Isso aqui também pode ser, gente, uma descoberta sabe, poderes místicos, digamos assim. Porque isso aqui é muita intuição, tá? Isso aqui pode ter, inclusive, coisa assim de vocês terem passado por um processo de encarar a sombra, né? Encarar o teu lado obscuro, tá? Porque aqui ele tá olhando ali, né? Na roupa dele tem um infinito na cabeça, né? E ele tá manipulando aqui como se ele estivesse enxergando através do infinito, né? Que ele mesmo está, né, formando ali naquela água. Então, pode ser aqui também eu descobri em mim coisas que eu nem imaginava que eu seria capaz, né? E é uma coisa muito bonita, tá? Porque, de qualquer forma, nós temos aqui 2 arcanos maiores, tá? E desses arcanos maiores aqui, tá falando muito de intuição, de poder de manifestação, de poder de fazer as coisas, de intuição, de saber que eu posso fazer, tá? Poder de bruxa, né? Do feminino, porque essa carta aqui, ela é de peixes, e a outra carta de peixes, né, que representa muito, que mostra muito a lua, é a sacerdotisa, a alta sacerdotisa. E ela é a bruxa, tá? Então, vindo junto com o mago, né, inclusive ela é a carta número 2, ela que vem depois do mago. É como, aqui eu tenho todos os elementos, e daí no 2 eu tenho todo o conhecimento. O conhecimento que eu, inclusive, ela tem nas mãos o Torá, né, que é o livro sagrado, que tem todo o conhecimento místico. E ela é silenciosa, né, ela não fala. Quem fala é o hierofante, que é o que passa os ensinamentos. Mas a sacerdotisa, ela faz em silêncio. Então, aqui, né, é como eu estou conhecendo uma parte em mim tão profunda, tão incrível, que eu descobri coisas que eu posso fazer, e não tem necessariamente que tu ter ali, tá, gente? Quando a gente fala de poder, de manifestar, de criar, não é necessariamente eu posso manipular coisas, eu posso... Não, é aquela coisa de tu ter um pressentimento tão forte, de tu desejar uma coisa tão intensamente, que não vai fazer mal para ninguém, e que o universo acredite, Deus, a espiritualidade acredite, entenda que tu tem o direito daquilo ali, que tu tem, né, o merecimento daquilo ali, e aquilo vai se materializar, tá? Seja, porque aqui se tá caindo para vocês, mesmo que vocês estejam identificando que essa energia é de outra pessoa, cabe para vocês também, né? Eu gosto sempre de dizer, quando for alguma coisa ruim que te traz algum sofrimento, algum desconforto na leitura, não pega. Mesmo que seja na tua leitura, mesmo que esteja... Porque energia é energia, gente. É como abraçar uma coisa ali que tu não quer carregar. Então, libera pro universo e deixa que o universo se encarregue de transmutar aquilo ali. Até quando a gente solta, aquilo se transforma, para então, até se for da gente, vai voltar pra gente. Um pouco transformado, porque eu não segurei, eu não retive aquilo ali para ser meu. Eu não quero essa energia dessa forma, né? Então eu vibro para que ela volte para mim, se ela tem que ser minha e não tem jeito dela se transformar completamente, né? Então que pelo menos se transforme em alguma coisa um pouco melhor. Quando a energia é boa, quando a energia é transformadora, quando ela me traz uma vontade de estar com ela, né?
Isso aqui é uma coisa muito linda, é uma coisa muito boa. Então, recebe, aceita, tá? Aceita essa energia, porque se ela tá aqui, é porque ela está à tua disposição. E quando ela está à tua disposição, é porque o universo está dizendo, olha, estou te oferecendo a oportunidade. Tu vai receber ou não, né? Isso aí, e daí isso aí é uma escolha tua. Mas eu também tenho lido muito, às vezes as pessoas comentam, tu coloca nos vídeos que só depende de mim. As pessoas às vezes nem terminam de ver os vídeos, porque ninguém quer mudar. Normalmente as pessoas vêm procurar umas leituras que digam, vai acontecer, porque alguém de fora vai vir te trazer. Gente, isso não existe. A gente não pode crescer esperando que o outro faça a gente crescer. A gente tem que crescer por nós. Então, quando vem uma energia na tua mesa, não importa quem tu é aqui, se tu veio para ver de alguém de Libra, se tu veio porque tu é de Libra, não interessa. Se tu é de outro signo, mas por alguma razão o universo te trouxe para ouvir essa mensagem, recebe. Recebe isso aqui, tá dizendo, transmuta isso. Transforma isso numa coisa tua, uma energia que te cerque ali, ó. Né? Como eu disse, eu acho muito interessante essas duas cartas, porque me parece que é a mesma força. E ele está ali do lado de fora, transmutando isso. Ele está dizendo, eu estou mergulhando em mim, mas eu não admito que seja só um mergulho de desespero, porque é isso que a Lua traz. É aquela coisa profunda de sofrimento, inclusive, de eu me iludi, eu me enganei, eu fui enganado, eu fui iludido, eu enxerguei tudo de um jeito, mas as coisas, na verdade, eram de outro. Por isso que a Lua, por isso que o Sol vem depois, porque ele clareia aquilo que estava obscuro pela Lua, pela noite, né? Mas aqui é como dizer, eu não vou me sujeitar a ficar aqui dentro. Eu tenho total capacidade. Eu tenho capacidade. Gente, por favor, ouçam isso 1 milhão de vezes, repitam isso. Eu posso o que eu quiser. Essa energia está dizendo isso. Eu vou sair disso aqui. Eu vou mudar a minha história. E aqui parece que essa pessoa aqui, essa energia, entendeu isso, talvez até sem querer, sem enxergar exatamente o que estava fazendo. Foi mais aquela coisa na força do desespero. Eu estava tão desesperada, tão mergulhada, que eu pensei, chegou uma hora que eu olhei e disse assim, eu vou morrer afogada. Eu vou morrer afogado. Eu tenho que fazer alguma coisa para sair. E a energia, essa pessoa fez. Ela saiu e conseguiu ressurgir, conseguiu entender que o fato dela estar aqui dentro, se afogando dentro das suas dores, das suas mágoas, não queria dizer que ela teria que ficar para sempre. E ela conseguiu entender isso e mudar isso. Eu nunca sei se a luz aí tá refletindo aí. Tá, vamos lá. Seja lá como for aqui, tem aqui tem duas energias, né? Pode ser um relacionamento, né? Assim, basicamente, né? Eu falei bastante sobre isso. Gente, olha como é que caiu isso aqui. Basicamente, eu ia falar agora, mas o tarô às vezes é exibidinho, né? Então ele não deixou nem eu que falo, que nem criança. Eu primeiro. Eu ia dizer aqui, basicamente, isso aqui, tá? Se nós estamos falando, e me parece que sim, nós estamos falando de um relacionamento, tem uma pessoa aqui que está olhando para outra e está pensando assim, ó, meu Deus, ela, a energia, tá? Mudou muito. Ela se transformou numa pessoa completamente diferente. E esse transformar aí foi uma coisa bonita, foi uma coisa... Foi uma coisa de iluminação, né? Parece que
antigamente ela era mais desequilibrada aqui. Porque aqui tem muita água, né? E aqui não tem aqui não tem nenhuma. Ela tá lá em cima, lá numa plataforma, eu acho. Porque lá tem nuvens lá atrás, então é ar e água. E agora ela conseguiu eu vou continuar falando ela e ele, tá, gente? Energia, porque eu tô vendo aqui, tá? Mas ela conseguiu um equilíbrio tão grande que de água, né? Ela virou aqui ar, ela parou, né? Deixou os sentimentos um pouco de lado. Agora ela consegue raciocinar melhor, né? Consegue pensar melhor, mas ela não perdeu, né, a essência aqui. Ela, ao contrário, ela conseguiu equilibrar aqui essa força, essa energia, conseguiu usar dos 4 elementos. É um equilíbrio perfeito ali. Ele está controlando todas as forças, ele está manipulando com maestria ali. Ele não está fazendo esforço nenhum. Ele está sentado ali na posição de lótus e só mexendo as mãozinhas ali e movendo todo o universo, tá? Movendo todo o universo dele, né? Do que é importante para ele. E daí, o que eu estava dizendo era que estava enxergando, né? E eu falei também, né, que talvez essa outra energia aqui, essa energia aqui tivesse mudado muito. E daí veio a lua aqui. E a mudança, né? O mago, ele traz, né, a alquimia, a força de transformar as coisas, de manipular os elementos. E daí veio um rei de espadas, que seria o par dela. Né? Ele saiu aqui embaixo, mas ele vai refletir aqui, ó. Tá? Com essas cartas, essas 2 cartas aqui. Né? Porque essas cartas, elas vieram como uma energia, sabe? No meu entendimento aqui. Elas não vieram 2 cartas, né? Cada uma falando de uma coisa, não. Elas estão falando da mesma coisa. Que essa pessoa aqui, ela teve que aprender a equilibrar tudo para conseguir sair do fundo desse poço aqui, no fundo da água. Ela tá mergulhada ali, então, só quando eu consegui equilibrar tudo, isso foi possível, tá? Então, as cartas estão juntas. E daí nós temos um rei, que seria o par dela, né? E eu não sei, me veio uma coisa aqui na cabeça, tá? Nós temos a morte no fundo, tá? A lua, nós temos peixes, aqui nós temos espada, 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 tá? O mago, ele tem os 4 elementos, então, na verdade, ele né, pode colocar qualquer um, então nós não vamos nos prender a isso, tá? E nós temos a morte aqui, fogo. Fogo é o primeiro, a terra, né? Fogo é o primeiro que aparece, né? Além daqui de ter... Aqui mais água, né? Morte e renascimento, tá? Só que esse rei aqui, ao que me parece, é como se... mais escorpião de novo, né? A morte é uma carta de escorpião, que eu tava vendo no fundo, e aqui também, tá? Na verdade, as cartas só estão dizendo, né? Só estão se confirmando o que eu já estava pensando. Quando caiu esse rei virado aqui, é como uma consciência aqui que eu disse que estava mais ligada ao rei de pentáculos, mas agora eu enxergo que a rainha de espadas também está tendo uma visão diferente. Lembram que eu disse para vocês que ele estava enxergando ela aqui, tá? Como uma pessoa completamente diferente. Ela sempre foi muito emoção, e agora parece que ela conseguiu transmutar isso de uma maneira que
né? Que ela consegue controlar tudo, né? E quando caiu aqui o rei, me veio que ela também agora tem uma visão, uma forma diferente de enxergar, porque ela enxergava ele como um rei de espadas, tá? Mas é que ele veio como um bloqueio. Então, é como se ela olhasse e pensasse, eu tinha ele como um rei de espadas, mas ele talvez fosse, né? Esse aqui, eu acho que essa é a mesma energia. Talvez ele tenha agido como um rei de espadas, enquanto eu estava lá mergulhada nas águas lá, tá? Só que agora, parece que essa transformação aqui não transformou só a ela, né? A transformação também transformou ele, porque aqui temos os 4 elementos, é como dizer, o que era água virou ar, e o que era ar virou terra. Porque havia essa necessidade, né, dessas pessoas aqui se transformarem. Talvez ela fosse uma rainha de copas, né? Ela, energia, tá, gente? Pode ser homem, mulher, 2 homens, 2 mulheres, não importa. Talvez aqui tivesse uma energia de muita água e muita racionalidade, e aí ela entrou aqui num processo, e ele também, de alguma forma, tá? Mas agora tá tendo o julgamento. O julgamento está trazendo as claras, né? Quem é quem, o que é o que, porque aqui tem uma coisa muito de transformação dos... Tá? Eu não consigo deixar de ver aqui, né? No começo, esse as aqui é sempre um começo de alguma coisa, mas isso é o as da verdade. Tudo está se esclarecendo. E aqui tem muita transformação. Então, se eu estou transformando, se eu estou vendo a verdade, eu estou clareando a minha consciência, né? Eu estou vendo as coisas se transformarem, elas mudarem. E o que parecia ser uma coisa, agora se transmutou, se transformou em outras coisas. Então, eu tenho que ter um olhar novo sobre isso. E esse olhar vou fazer um novo julgamento, tá? Vamos ver o que nós temos aqui para complementar esse julgamento. Olha só. Eu vou fazer um novo julgamento, porque aqui tem um 4 de paus, gente. A carta pulou, né? Eu mal comecei a embaralhar e ela... Aqui o 4 de paus é um relacionamento, um casamento, é a carta das almas gêmeas, né? Porque são 2 11 ali, tá? Que se complementam, né? Que no tarô tradicional, e são 2 pessoas, né? O 2 de copas, né? São 2 pessoas ali se segurando as mãos, que são 2 pernas, cada um, né? Então, essas 2 cartas, elas têm muita ligação de falar de pessoas que se complementam, tá? Como eu disse aqui, nós estávamos aqui trabalhando com 2 energias, e essas 2 energias se transformaram, elas mudaram. Agora, elas estão assim, né? Mas elas estavam em de outra forma, tá? E esse rei de espadas aqui é como se ele tivesse que ter passado por esse processo aqui, até porque ele não foi... pensa que ele é muito justo, as espadas, né? Eu tinha falado já no começo, são muito justos, muito honestos, né? Muito equilibrados. É do signo de Libra, tá? Sempre lembra, né? Porque traz aquela coisa de justiça, né? De equilíbrio. Então, só que ele não estava equilibrado, né? Ele estava atravessado. Ele estava fora do equilíbrio, seria os 2 assim. Mas quando ele entra assim, é porque ele também não estava equilibrado. Só que agora tem uma libertação. O julgamento traz a libertação de karma, inclusive. Né? É como se as pessoas estivessem olhando agora uma situação, tá?
por outro ângulo e resolvendo o que vai, né, o que é realmente isso agora, qual o valor que isso tem, o que eu fiz de certo e errado, como é que nós vamos proceder. Aí tem o 6 de paus aqui no fundo. Tá? Olha, gente, seja como for, tá? Eu ia dizer, tá? Não tem como não falar, tá? Eu ia dizer que ficou em aberto essa... Tem o carro aqui, tá? O carro também fala de mudança de direção, né? Assim como ele fala de estar indo, ele pode falar também de mudar o rumo, né? Tu andava sempre por essa estrada e agora tu tem a oportunidade, tu tem a possibilidade de mudar as coisas, tá? O que nós temos aqui? Quando eu olhei essas duas cartas aqui, um 4 de paus e um 6 de paus, tá? Fogo eu posso fazer isso aqui acontecer, tá? Seja lá qual for a energia de vocês. E posso fazer isso muito bem. Isso aqui vai ser como assumir isso aqui é um reconhecimento, é o sucesso, tá? Então, se nós estamos falando aqui de um relacionamento, está acabando um processo de reestruturação aqui, tá? E não, eu ia dizer que não tinha um rumo certo isso, antes de olhar as cartas que eu já estava embaralhando, tá? De reintegrar, né, as duas partes, assim. Aí, o que acontece? Eu ia dizer que isso aqui não tinha um rumo certo, porque se aqui, esse casal aqui, ó, não consegue se entender aqui, se enxerga de uma maneira diferente e chegamos no julgamento, pode sim, tu chegar no julgamento e dizer, eu quero me libertar disso, eu acho que tudo que a gente tinha que viver, a gente já viveu, a gente se transformou, a gente mudou, tá? E agora a gente tá vendo que a gente pode, né, enxergar isso como foi uma coisa boa, uma estrutura, uma coisa linda, mas a gente pode se libertar disso, porque o 4 e o 6, eles formam, eles somados dá o 10 de paus, e o 10 de paus é uma carta de fim de fardo. Eu posso largar isso agora, acabou tudo, todo esse processo aí, acabou o naipe, né, acabou o elemento fogo ali. Eu carreguei por muito tempo 10 paus aqui, então eu não quero mais, eu vou tomar outro rumo, tá? Só que o outro lado tem um 2 de copas, e eu já tinha falado aqui, né, gente? E aqui um 3, tá? Aqui parece uma coisa de... O sucesso aqui, eu ia dizer que vocês podem querer estar nesse relacionamento, fazer ele funcionar, ou não. Ou o sucesso disso pode ser cada um ir para um lado. Só que daí saem essas cartas aqui, né? Então, pode ainda ser, eu decidi, nós decidimos, né? Foi bonito, foi lindo, a gente teve isso, mas agora, né? A gente chegou a hora de se separar, de cada um ir para o seu lado e conseguir viver sozinho, né? Ter sucesso sozinho, apesar né, disso aqui ser uma coisa, né, de união, né? De duas pessoas ali, né? Compartilhando, festejando alguma coisa, de ter uma estrutura, tá? Mas daí vieram essas cartas, então pode ser isso ainda, tá? Mas eu acho que é para poucas pessoas, porque aqui a maioria ainda quer isso, tá? E se tu ainda quer... gente, 3 de paus, né? O fogo, ele é tanto
não só a iniciativa, né? Eu acho que eu vi um as de fogo aqui, tá? Não só a iniciativa, ele é a força, né, que mantém essa energia de fazer as coisas acontecerem. É o fogo, gente, né? Enquanto tu quiser manter ele aceso, ele vai se propagar, tá? E ele, né, o fogo, ele tá ali, ele vai se manter ali enquanto, se ele estiver sob controle, vai ser lindo, maravilhoso. Se ele estiver fora de controle, ele vai destruir, ele vai queimar. Então, as possibilidades ficaram bem abertas aqui. Vocês podem, qualquer uma das alternativas pode ser, inclusive porque tu decidir se separar é mais fácil, porque tu seguir sozinho é mais fácil, tá? E só que se vocês quiserem se entender de novo, né? Parece que tudo aqui, inclusive a espiritualidade, porque aqui são 3, né? Inclusive é como se dissesse, não, é isso aí mesmo. A espiritualidade aqui abençoa abençoa, né? A espiritualidade está torcendo para isso aqui acontecer. Não foi à toa que a gente deu essa oportunidade aqui de recomeçar tudo, né? De se transformar, de conseguir, né? De ter o poder de enxergar a necessidade dessa transformação. Tá? Olha aqui que vem um cavaleiro de espadas, né? E aqui vem 8 de paus, tem bastante espiritualidade aqui ajudando, tá? Tem o ermitão aqui, desculpa, não sei se dá pra ver aí embaixo, se tá alcançando aqui, né? Tá? E esse cavaleiro de espadas aqui, tem bastante espada, e esse cavaleiro de espadas eu disse que não tava tendo comunicação, né? Porque eu tava tendo muito pensamento, eles estão pensando ali, né? A espada, ela não tá erguida como, né? Eu vou colocar para fora isso que está dentro da minha cabeça. Mas aqui ela tá. Então, se vocês estiverem com vontade de fazer, nós temos um 8. Olha isso, gente. A rainha de espadas aqui, as de copas, tá? Pajem de paus, então é a energia, né? Vamos fazer, tá? E aqui sair, né? Do ermitão e tem muito fogo aqui, fogo, tá? Pensem aqui, olha, a quantidade de força para fazer, tá? Força para ir lá e fazer o que tem que fazer, resolver isso. Correr para resolver, fazer agora, né? Isso aqui já levou algum tempo, tá? Porque a lua é um mergulho, né? É um mergulho bem profundo, então, o julgamento também, tá? Então, tu terminou. Aqui é término de karma. Terminou. Agora é hora de avançar, tá? E mudar isso aqui. Seja pra ficar juntos, que tá muito aqui pra quem quer, tá? Relacionamentos, por favor, gente, por favor, tá? Coisa tóxica, não. Coisa de, mas ele me bloqueou, ela me bloqueou, ela não fala comigo, ela não aceita nem conversar comigo. Ela é a rainha de espada. Então, não é. Então, é o segue sozinho. Segue sozinho porque vai aparecer, se não é essa situação aqui, tá? Espera um pouquinho, porque vai aparecer, vai brilhar, vai cair no teu colo. Tá? Isso vai aparecer. Talvez isso aqui esteja dizendo também, vai aparecer logo, né? Isso aqui foi uma libertação, então. Se essa pessoa que não foi legal, mas não é o que tá aparecendo aqui, tá? A gente, como eu disse, a gente tem que pegar a parte, talvez tu esteja nesse processo aqui ainda, se tu não consegue reconhecer o resto. Não, mas aí quando chegar no fim, ela não tá tão aberto assim pra gente tentar de novo. Então, tu tá nesse processo aqui. Quando tu sair dele e chegar aqui, tu vai olhar pra trás e vai dizer, mas nem quero mais. Eu quero uma coisa nova, eu quero viver essa alegria aqui, ó, de uma coisa que me traga força, que me traga, olha ali, a alegria dela, ela tá cheia de luz e aqui também, né? Ela tá esperando o melhor aqui, tá? É isso, gente, esse vídeo eu nem sei porque... Sinceramente, eu me esqueci de ligar o cronômetro e eu liguei, eu acho que já tava uns 10 minutos, então
Deve ter ficado muito longo, mas eu achei uma mensagem muito bonita, tá? Tomara que alcance bastante gente aí, que vocês se identifiquem, tá? Não esquece de dar a tua curtida, deixar a tua curtida aí, não custa nada, tá? Se quiser deixar um comentário aí, contar alguma coisa, só um coraçãozinho, né? Só um gratidão universo, o que vocês quiserem, tá? Muito obrigada e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau!